Shalom Adonai. Esse vídeo aqui, a gente vai dar uma paradinha na toca do coelho, porque se eu continuar, você já tem que ter os raciocínios para a gente passar para frente. Então você já tem umas peças do quebra-cabeça, então você tem que ter seus raciocínios, suas pesquisas e, como que eu posso me dizer, e conjuntar com o que eu estou falando. Então, ó, quando você vê essas fotos, que você devia ver esses vídeos direto, dessas arquitetura, tecnologia, ó, você vê prédios que não se constrói hoje, e eles estavam todos enterrados. Eles estavam enterrados aqui na Rússia, tá vendo esse castelo aí, ó? Devido à liquefação de solo. Por que liquefação de solo? Devido a essa inversão de 72 graus que houve em 1815, que ela voltou para trás. Depois eu vou te explicar onde que está esse 72 graus, que eu já comentei em um vídeo, mas eu vou explicar isso. Então o que aconteceu? Ó, eles vão pegar, não tem mais como eles tirar a terra. Então o que eles fizeram? Eles vão pegar, onde é a janela, baixa um pouco para a janela virar porta e vão colocar piso. Então você acha que é um prédio, mas esse prédio aí da Rússia aí, ó, é só a ponta dele, isso é gigantesco, isso aí afundou tudo. E a Tartária que estava aí, as pessoas sempre perguntam, mas cadê as pessoas? Ó, primeiro que você tem que entender que Tartária eram os Nephilim, descendentes de Nephilim. Eles não eram tão gigantescos, porque eles estavam em um campo magnético, eletromagnético, bem menor. Então eles não tinham, eles crescem, eles têm os DNA de anjo caído, e eles crescem, eles são híbridos, devido ao campo eletromagnético. Como o campo eletromagnético caiu numa terra menor, o firmamento elétrico foi montado em uma terra menor, então eles são menores. Então você pega, só você pegar a Tartária e buscar que significa a origem da palavra, você vai ver onde termina, é só coisa ruim, não tem coisa boa de Tartária. Então, você vai ter Tártaro e assim vai, né? Só que a pergunta é assim, ó, da onde vem esse povo? Até agora eu também não respondi, e eu vou responder. Eu só quero montar o quebra-cabeça, porque aqui, ó, só para você entender o que envolve, ó. Antes de eu falar o que envolve, vamos só terminar o raciocínio. Eu tenho esse defeito, é muita informação. E o duro que você não consegue é igual eu vou te explicar assim, ó. Imagine que se eu tivesse 100 pedaços de bolo e eu tinha que montar um bolo para você. Aí conforme você vai pôr nos pedaços, você vai falando de uma história, mas uma história tá ligada na outra. Aí é difícil até para passar o raciocínio, mas a gente vai falando, vai fazendo os vídeos, vocês vão conseguir montar esse quebra-cabeça, ó. Então você tem de 1600 a 1900, 300 anos de história refeito, eles foram refeitos. Por isso que Daniel, você viu que quando chega aqui é ferro e barro, todos vão ser fracos, não tem história. A história é assim, não tem império aqui, é ferro e barro. Depois a gente explica isso aí, nas 70 semanas, aí vocês vão ter uma compreensão, porque vocês vão ter esses dados. Aí o que acontece, ó? Então você vê pouca humanidade, ó, você vê as barraquinhas, eles estão com medo de entrar nas casas, se você prestar atenção. Por isso que eu falo, olha uma foto e analisa, ó, um monte de prédio, estão sozinhos, e estão tudo em barraquinha, porque eles pegaram medo, tudo afundou, imagina o que eles não passaram. E a humanidade, se você olhar lá, você vai perguntar, cadê a humanidade? Por que a gente não viu o corpo? Você viu as plaquinhas lá da catacumba de Paris, 1792, depois tem uma lá de 1859, que pode até ser de alguns corpos que foram mortos na liquefação, mas bem antes eles foram resetados. Os Nephilim, eles vinham consumindo essa humanidade. Agora, o porquê disso, desse reset tão gigantesco que a Matrix fez, porque o pano de fundo é a Matrix, não são eles. E a Matrix, você tem, aqui que vem a pergunta, ó, tá vendo essa imagem? São pessoas que, na liquefação, aí não é Nephilim não, ó. Não deu tempo nem de fechar a boca, entrou o barro. Você afunda. Imagina você tá pisando em um solo e daqui a pouco ele vira líquido. Você afundou. Então tem essa imagem aí, ó. E essa imagem é parede de catacumba, hein? Só pra você ter uma noção. Encontraram pessoas que desceram na liquefação. Então o que acontece? Esse repovoamento são pessoas que vieram do paralelo 33, porque eles sofreram uma inversão. Então você tem, ó, a inversão que tem que explicar para vocês aí. Porque a inversão ela é bíblica, ela tem as fases bíblicas, eu vou te explicar isso aí, ainda nessa série. Para o fundamental que eu estou te explicando, né? Aí você tem os Nephilim, você tem que saber de onde veio, de que povos veio e por que eles estavam aí. Primeiro, a outra pergunta, como que os Nephilim passaram o dilúvio? Então eu vou ter que fazer um vídeo para te explicar como que eles atravessaram o dilúvio. É isso que é um raciocínio lógico, é fazer pergunta. E a outra pergunta que vai ser respondida agora,
Porque usou Napoleão Bonaparte. E existia muito outros e outros, que você vai pegando eles, os que estão chipados através da mão invisível, você vai conectando. E por que a mão invisível? Porque o outro que está chipado sabe que ele também é. Ele recebe a informação no cérebro. Então eles sabem quem são. Então o que aconteceu? Como você tem uma matrix de pessoas que são todas individuais e todas têm livre-arbítrio, como que você controla isso? Você tem que pegar os que comandam eles e chipa eles. Só que a matrix não queria os Nephilim, porque os Nephilim eles não têm cérebro. Tá entendendo por que precisou de Napoleão Bonaparte? Eles vêm para destruir tudo. Eles têm força, crueldade. Então a matrix usa os chipados. Os Nephilim foram enfraquecidos também, através da inversão que a Matrix não quis salvar eles, e a Matrix tinha feito acordos com outros, que aqui também não vou poder falar. Mais pra frente a gente fala. Se achar que deve falar, a gente fala, porque é complicado esses outros, não pode falar. Os outros são agora, os que estão agora. Então o que acontece? Napoleão fez esses acordos, aí você pega uma humanidade resetada em 1815, a Matrix sobreviveu. Porque você tem que compreender que a Matrix é assim, ó, eles são seres espirituais que precisam de energia elétrica e eles têm que se movimentar, construir lugares para essas energias continuarem existindo. E com os Nephilim, eles não precisam mais da força. Porque eu não vou poder entrar no assunto agora, porque senão vai complicar. Eu vou ter que fazer num vídeo específico para não misturar todas as ideias. Então eles precisavam desse chipado, tanto é que Napoleão passou. Napoleão foi morrer em 1821, parece. 6 anos depois ele morreu. Então ele passou pelo evento. Quem estava no paralelo 33 foi a Matrix, sem ele saber, foi quem ela manteve. Só que ela tinha que ter acordos nesse paralelo 33, onde está o Vaticano. Ela tinha que ter os acordos deles firmados para ela continuar existindo. E ela tem as metas dela. Então aqui você tem, de fundo de pano, fora Tartária, você tem uma Matrix fazendo acordo com várias pessoas e com várias raças. É aí que entra o porém.